O homem sob os domínios espirituais. E após a participação de Judas Iscariotes na primeira ceia de Jesus com seus discípulos, Satanás entrou nele. João 13, versículo 27. Disse Jesus: Eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara ou como o galho, secará e será lançado no fogo. João capítulo 15, versículos 5 e 6. Deus criou o ser humano com a natureza de suas próprias escolhas. Depois da escolha, não temos direito de determinar os resultados dela. Como diz o ditado: quem semeia vento, colhe tempestade, querendo ou não. O homem pode ser controlado ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo, refletindo no seu comportamento a natureza e o caráter de quem o controla. Nesta exposição, seremos objetivos das perguntas e respostas, como diz o ditado, sem tentar tapar o sol com a peneira. Com base no primeiro versículo desta exposição, perguntamos e respondemos: por que Judas traiu Jesus sem motivo? Porque o diabo entrou nele. Por que Adão e Eva traíram Deus? Porque o diabo entrou neles. Por que Caim matou Abel sem motivo? Porque o diabo entrou nele. Por que o Império Romano, tanto político quanto religioso, tentou destruir judeus e cristãos? Porque o diabo entrou neles, porque as autoridades judaicas mataram Jesus sem qualquer crime, porque o diabo entrou nelas. Algumas perguntas e respostas de fatos mais recentes. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Porque vários crentes e pastores votaram no governo comunista? Porque deram lugar ao diabo. Porque o governo comunista está levando este país para o abismo. Porque o diabo entrou nele. Porque o ministro Alexandre de Moraes, em suas perseguições sem causa, tirou o governo eleito pelo povo para colocar em seu lugar o governo comunista e também prendeu muitos inocentes, tornando-se criminoso de alguns mortos, porque o diabo entrou nele. Porque Narciso Lemos de Almeida se tornou cangaceiro? Porque o diabo entrou nele. Porque o mesmo Narciso Lemos de Almeida se tornou um cristão genuíno? Porque o Espírito Santo entrou nele. Porque o sistema comunista persegue, confisca propriedades privadas e mata cristãos? Porque seus agentes são controlados pelo diabo. Porque líderes políticos se venderam traindo sem causa? Porque o diabo entrou neles. Porque a maioria das pessoas cruéis morreram por suicídios, assim como aconteceu com Judas Iscariotes? Porque o diabo entrou neles. Antes da sua conversão cristã, Paulo era perseguidor dos cristãos, apoiando execuções a mortes, como foi o caso da morte de Estevão. Por quê? Porque o diabo lhe controlava. A partir da sua conversão cristã, de perseguidor passou a ser perseguido, porque ele testemunhava dizendo: já estou crucificado com Cristo, e agora ele vive em mim. Gálatas 2, 20. Quando o espírito de Satanás domina o ser humano, determina os adjetivos do seu comportamento: mentiroso,
infiel, desonesto, ladrão, traiçoeiro, enganador, caluniador, injusto, perseguidor e algo mais negativos. Quando o Espírito Santo substitui na vida humana o espírito de Satanás, os adjetivos do comportamento são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperamento pacífico. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O seu e o meu comportamentos denunciam quem está no controle das nossas vidas. Afinal, quem está controlando a tua vida, prezado ouvinte?